Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Veja nesta edição. O programa Outras Palavras volta a Ouro Preto para mostrar no Educação em Debate o quanto é importante ampliar a discussão sobre as doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Vamos dizer não à terceirização sem limite. É o que defende a Central Única dos Trabalhadores no momento CUT Minas. A redução da maioridade penal é o assunto do quadro Atualidade. De Brasília você vai ver as notícias da CNTE. Educação em Debate. O Sindiúti busca formar sua base e ampliar as discussões sobre as DSTs AIDS. O seminário promovido pelo sindicato recentemente em Ouro Preto abordou o programa Saúde e Prevenção nas Escolas. Discussões, debates, palestras e distribuição da Mala da Prevenção com livros e diversos materiais para o trabalho didático e de orientações aos alunos. Todas essas atividades foram realizadas durante o seminário de formação Projeto DST AIDS promovido em Ouro Preto nos dias 30 e 31 de maio último pelo Sindiúti MG. Os cerca de 140 educadores e educadoras vindos de várias regiões do estado ouviram recomendações e dados preocupantes. São 734 mil casos de HIV/AIDS no Brasil e cerca de 400 mil pessoas em tratamento da doença. Segundo a pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas na população brasileira, divulgada pelo Ministério da Saúde, 45% da população sexualmente ativa não usaram preservativo em suas relações casuais, apesar de 94% dizerem que conhecem o caminho da prevenção. A faixa etária mais acometida pela doença é a de jovens com idade entre 20 e 29 anos. Diante disso, o professor em Educação Física e doutor em Ciências da Saúde, Giovanni Nardim Alves, consultor técnico do Ministério da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, abordou sobre a importância do diálogo com os jovens sobre sexualidade e prevenção. A epidemia da AIDS está estabilizada no Brasil. No entanto, há motivos, de acordo com o Ministério da Saúde, para preocupações. E foi esse o assunto abordado pelo professor e consultor do Ministério da Saúde, Giovanni Nardim Alves, durante o seminário do Sindiúti em Ouro Preto. Professor, por que há motivos para preocupar? Principalmente a respeito, quando relacionamos a epidemia da AIDS a fatores também relacionados à questão de educação e saúde, nos preocupa muito o aumento dos casos, né, de infecção pelo HIV, principalmente na população jovem, né, entre 15 e 24 anos, que vem desde 2006 num crescente até agora, em torno de 40% de aumento de infecção pelo vírus HIV nessa população. O que o senhor diria para os educadores, para aqueles que estão nas escolas e que devem fazer alguma abordagem sobre este assunto? Com certeza, esse tema é um tema polêmico, porém um tema muito importante, pois trata-se de uma questão de saúde pública, né? Então, levar a sala de aula aos ambientes onde esses jovens se encontram, todas as questões relacionadas à prevenção de DSTs e AIDS é de extrema importância. O que hoje mais preocupa o Ministério da Saúde em relação a esses dados? Sabe-se que a população jovem sendo mais afetada. Como é que o Ministério está tratando essa questão ou tentando aprofundar a discussão desse tema? Eu acredito que as políticas que estão sendo implementadas estão já dentro dessa abordagem, né, procurando buscar essas soluções. Eu acho que é uma busca constante, né, atrás dessas soluções, principalmente em relação à questão de campanhas, né, aos jovens. Agora tem uma campanha forte que é o Fique Sabendo e provavelmente o Fique Sabendo Jovem. Então eu acredito que esse vai ser a próxima estratégia de abordagem do Ministério da Saúde. Existem também outros canais de interlocução com os jovens, né? Sites, o Ministério tem também outras estratégias. Sim, você pode entrar no próprio site do Ministério e também tem muitas ONGs, né, movimentos sociais voltados exclusivamente para jovens e que podem também dar esse tipo de informação. Em Minas Gerais, o caos da AIDS entre 2003 e 2015 totaliza aproximadamente 46 mil. Hoje, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, a epidemia está estabilizada, mas a situação ainda é preocupante.
Por isso, as ações de prevenção precisam ser enfatizadas e as escolas públicas são grandes parceiras nessa luta. Nesse contexto, a secretária de organização da CNTE, Marilda de Abreu Araújo, afirma que, desde 2008, o SINDIUT-MG encontra-se engajado ao programa DST-AIDS EPT-AIDS Brasil. A CNTE entrou no projeto em 2007. Em 2008, o SINDIUT engajou ao projeto da CNTE e estamos até hoje. Qual era o objetivo do projeto? Era conscientizar os trabalhadores em educação para a prevenção da doença e que pudessem levar para as salas de aula para que os alunos também aprendessem a se prevenir, né? Nós começamos o projeto com uma parceria com o Ministério da Educação, porque ele já tinha um programa chamado Programa Saúde e Prevenção nas Escolas, e depois passou a ser sob a coordenação do Ministério da Saúde através do programa do PSE nas escolas, e infelizmente esse programa se perdeu dentro dos dois ministérios. Mas a CNTE se propôs a continuar o programa porque a gente trabalha o aluno como um todo, o trabalhador em educação como um todo, para formar cidadãos e cidadãos conscientes. A realização dessas atividades, gente, segue a recomendação da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada no Brasil em junho de 2010. A CNTE capacita os coordenadores, pega os coordenadores de cada entidade afiliada, faz a capacitação, avalia todo ano e verifica os avanços e desafios dos projetos em cada região e fornece todo o material para as afiliadas, e as afiliadas podem construir também seus próprios materiais. O objetivo nosso aqui hoje é expandir a educação dos educadores de Minas Gerais. A CNTE já atingiu 1 milhão de alunos a serem atendidos e nós queremos chegar à perspicácia de maior. Esperamos que de junho agora até dezembro a gente termine em toda Minas Gerais com uma grande aula no dia de combate à AIDS, que é o 1º de dezembro, e o SINDIUT e a CNTE vai estar dando aporte a todos vocês para que a gente saia bem desse projeto. A coordenação do Programa de Prevenção e Saúde nas Escolas pelo SINDIUT-MG está a cargo dos diretores estaduais Marilda Abreu, de Divinópolis, que também é secretária de organização da CNTE, Feliciana Saldanha, de Ipatinga, e José Antônio Vieira, o Zezinho, da cidade de Itaobim. Distribuímos um kit que, tanto de material teórico como o livro Homofobia no Ambiente Escolar, que é do professor Tony Reis. Nós também elaboramos uma mala da prevenção que tem uma série de recursos didáticos nessa mala que vão possibilitar que as subsedes realizem o trabalho. Do ponto de vista teórico e metodológico também, nós distribuímos o Guia dos Jovens Pares, que é um material que foi distribuído pelo Ministério da Educação e que propicia aos trabalhadores em educação interagir com os estudantes e elaborar oficinas, aulas, guias de estudo para que essa temática seja tratada nas escolas de Minas Gerais. A gente acaba trabalhando com o kit que a gente acaba levando, e são materiais assim, que acaba nos ajudando muito. A gente leva material para produzir oficinas. O kit de, como a gente diz, seria seria como se fosse um kit de sobrevivência, na verdade. Mas que ali dentro desse kit tem todo o material que a pessoa precisa para estar prevenindo contra as doenças sexualmente transmissíveis. A gente acaba dando dicas, né, também de onde conseguir, do tipo, procurar os postos de saúde, CTA. A gente acaba fazendo também aquela campanha do teste do HIV, que detecta se a pessoa está contaminada ou não em questão de 30 minutos, né? E assim a gente vai fazendo para ver se dá certo. Foram realizadas várias oficinas sobre o tema DST-AIDS durante o seminário. Os educadores avaliam positivamente a iniciativa. Me chamo Mary Sueli, sou da Escola Estadual de Jordânia, da cidade de Jordânia. Acho as oficinas muito importantes para o desenvolvimento desse projeto nas escolas, porque elas
estão, né, nos instruindo como trabalhar na prevenção da AIDS, das DSTs nas escolas, trabalhando com os nossos alunos de forma mais discursiva, de forma mais participativa, que eles possam se instruir sobre essas questões de saúde. Então, nós estamos aqui recebendo todas essas orientações, né, e instruções para trabalharmos de modo estadual, né, escolar, cada um na sua escola, mas o Estado inteiro. O Sindiúti está de parabéns por essa iniciativa, que deveria ser uma iniciativa governamental, por enquanto tem sido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Então, eu estou aqui parabenizando porque a instrução está sendo muito boa. Eu acredito que vamos tirar proveito e vamos favorecer os nossos alunos e alunas a não adquirirem essas doenças sexualmente transmissíveis. Meu nome é Marco Antônio Cabral, da Escola Estadual São Vicente de Paulo, de Manhuaçu. A importância das oficinas, se tratando da questão da AIDS, é fundamental para as escolas e é onde a gente vai desenvolver um trabalho voltado, né, para a juventude e para os meninos, né? E eu acho fundamental essa iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Meu nome é Lilian Caixeta Policarpo, eu sou professora de Biologia na Escola Estadual Rui Barbosa de Campestre, sul de Minas. E como eu já trabalho com ensino médio, eu desenvolvo atividades voltadas para a sexualidade, para a reprodução e inclusive para a prevenção das DST-AIDS. Já participei outras vezes do programa de formação promovido pelo Sindiúti e acho muito importante essa formação para a gente ter um direcionamento. Também sou vice-diretora da escola em que atuo e, dessa forma, eu tenho a preocupação de trabalhar com os alunos de ensino fundamental também, até mesmo convidando pessoas, né, para desenvolver palestras e também participando ativamente de projetos voltados para DST-AIDS. Olá, eu sou Sérgio Matos, sou professor da rede estadual em Ubá, professor de ciências, e o seminário que o Sindiúti está promovendo foi muito importante para mim, pelo fato de abordar outros temas como homofobia e propagação de doenças sexualmente transmissíveis de uma forma que eu nunca vi antes. Estou levando na bagagem um conteúdo diferente para os meus alunos. Meu nome é Luísa Fernanda, eu sou professora da rede estadual, eu leciono Química e achei muito importante esse seminário falando a respeito aí de gênero, sexualidade, discutindo os temas sobre AIDS, doenças sexualmente transmissíveis, foi muito esclarecedor para mim. Educadores em luta, unidos e mobilizados. Calendário de lutas. Trabalhadores em educação realizaram assembleia estadual com paralisação total de atividades em Belo Horizonte. O evento aconteceu no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, terça-feira, dia 16 de junho, às 14 horas. Em mobilização pela negociação de suas reivindicações, servidores das superintendências regionais de ensino fizeram no dia 8 de junho último uma vigília em seus locais de trabalho, enquanto acontecia em Belo Horizonte uma reunião entre a Comissão de Negociação do Sindiúti-MG e representantes do governo. A vigília aconteceu em várias regiões do estado. Trabalhadores em educação lotaram as galerias da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para acompanhar a votação do projeto de lei 1504 de 2015 em primeiro turno no plenário. O projeto de autoria do governo do estado e que trata da nova política remuneratória dos educadores foi aprovado por 54 deputados. Nenhum parlamentar votou contra a matéria. Agora, o PL será apreciado em segundo turno. Educadores da rede municipal de Ribeirão das Neves entraram em greve por tempo indeterminado no último dia 18 de junho. A categoria quer piso salarial e melhores condições de trabalho. Fique ligado, o jurídico do Sindiúti esclarece sua dúvida. Tira dúvidas. Em dezembro de 2014, completei 45 anos de idade e 25 de regência. Posso pedir o meu afastamento da sala de aula?
Depende da situação funcional de cada servidor. O benefício do afastamento de regência foi revogado no ano de 2013. Entretanto, manteve-se assegurada as situações funcionais até a data de 1º de janeiro de 2015. O servidor que reuniu o requisito exigido pela legislação até essa data tem o direito assegurado. Após o dia 1º de janeiro de 2015, não é mais possível pleitear o afastamento da regência. Na luta contra a terceirização sem limite, a CUT Minas conta com parcerias importantes, a exemplo da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, conforme explica o seu presidente em Minas, Marcelino Rocha. Momento CUT Minas. Nós acreditamos que não é só para os trabalhadores, seria a maior derrota da história para toda a sociedade brasileira. A aprovação do PL 4330, atual PLC 30, no Senado Federal, ele impõe para toda a sociedade prejuízos de alta monta. Por exemplo, se as grandes empresas tiverem total liberdade para o processo de terceirização, significa que as tomadoras da mão de obra podem reduzir a um número extremamente mínimo seus trabalhadores, terceirizando os demais. Numa grande empresa, a maioria dos trabalhadores terceirizados significa menos impostos, significa menos arrecadação da Previdência, significa menos investimentos nas áreas sociais por parte do governo, pela queda da arrecadação. Significa também que, se os terceirizados de hoje, não regulamentados, têm um salário 30% menor, automaticamente que a terceirização escancarada ela vai expor os salários menores em muito maior grau. Nesse sentido, menos salários, menos consumo, menos produção, menos arrecadação significaria uma grande tragédia para toda a sociedade brasileira. Então, nesse sentido, e Minas tem dado um exemplo importante da unidade dos trabalhadores e uma unidade fortalecida contra essa agenda conservadora da Câmara de Deputados, para que nós não tenhamos derrota tão significativa do ponto de vista do mundo do trabalho. Quando você fala em exemplo de Minas, eu gostaria que você elencasse o que a classe trabalhadora, junto com os sindicatos, tem feito aqui para dizer que não aceita a terceirização. O empresariado tem colocado que os sindicatos estão com medo do prejuízo da arrecadação. É um discurso extremamente falso, em razão de uma parcela já terceirizada conviver com o esfacelamento e uma dificuldade muito grande de unidade e de solidariedade entre os trabalhadores. A nossa luta contra a terceirização escancarada é em razão de não deixar que mais de 40 milhões de brasileiros, trabalhadores, estejam submetidos a 30% de salário reduzido, a 4 acidentes de trabalho ou adoecimento profissional a cada 5 acidentes ocorridos no Brasil, e para que a economia brasileira não sofra os impactos negativos que oferece essa liberalização da terceirização para todas as atividades, inclusive a atividade fim. Luciana Cesário, do Observatório da Juventude, está conosco na atualidade para falar sobre a redução da maioridade penal. Atualidade. A nossa convidada é educadora, professora de teatro, participa do movimento contra a redução da maioridade penal. Ela é do Observatório da Juventude. Tudo bem, Luciana Cesário? Tudo bem. Então, esse movimento já vem aí há alguns anos praticamente, né? Porque é um projeto antigo que voltou agora à pauta da Câmara dos Deputados, querem reduzir a idade em que o jovem pode ser punido, reduzir para 16 anos, né? Vocês são contra?
Nós somos contra. E quais são os argumentos que vocês apresentam aí para a sociedade conhecer? Existem uma série de argumentos, uma série de fatores para a gente ser contrário à redução da maioridade penal. Para começar a explicar um pouquinho esses motivos, eu convidaria as pessoas a desconstruírem alguns mitos em torno da questão. O primeiro mito, que eu acho que é o mais importante, é a ideia de que reduzir a maioridade penal vai reduzir a violência. Isso não é verdade. Mas é porque nessa faixa etária, Luciana, juvenil, né, o índice de criminalidade, ele não é alto, né? Não. Existe um dado de que do total de jovens brasileiros, 0,5% estão cumprindo medida socioeducativa. Então, é um número muito pequeno. E do total de jovens que cometem ato infracional no Brasil, existe um dado que é 0,1% cometem crimes contra a vida. Então, em relação aos números da criminalidade no país, por exemplo, essa mudança na faixa etária de quem pode ser punido ou não seria insignificante, né? Desse ponto de vista quantitativo que eu estou dizendo. Do ponto de vista quantitativo, sim, mas eu acho que a gente tem que pensar que o que a gente assiste eu diria, um massacre de uma parcela da população jovem brasileira, né? Então, e aí tem um aspecto também social e racial, né? Exatamente. São jovens negros e pobres que sofrem mais violência. Milhares de jovens morrem por ano no Brasil, assassinados. Em 2012 foram mais de 20 mil jovens assassinados. E são esses jovens também que são privados de liberdade e que seriam presos junto com adultos, né? Que a gente sabe que o nosso sistema penal ele é seletivo. Agora, e a experiência de outros países? Como é que funciona? Existe um discurso de que o Brasil estaria atrasado em relação a países mais desenvolvidos, de que países desenvolvidos reduziram a maioridade penal. Isso não é verdade, né? Houve um levantamento da ONU agora, mais de 70% dos países que participaram desse levantamento mantêm a idade de 18 anos. E alguns países que tinham reduzido a maioridade penal voltaram atrás, como Espanha e Alemanha. Chegaram à conclusão que o problema também não era esse, é isso? Provavelmente sim, provavelmente sim. Agora, Luciana, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Tem algumas pessoas que questionam, acham que o ECA é brando, defendem até mudanças no ECA, por exemplo, ao invés de mudar o limite ali de idade, né, da punição. Agora, as medidas socioeducativas previstas no ECA, elas são eficientes? Nós temos instituições, seja em nível estadual, federal, municipal, eficientes para proporcionar essa reinserção social do jovem? Pois o que eu diria, foi bom você tocar no ECA, porque o que eu diria é que existe uma crença social de que os jovens cometem crimes, atos infracionais e não são responsabilizados, mas o ECA responsabiliza esses jovens, ele pode ser privado de liberdade, né, a medida mais rigorosa. E o que eu diria sobre essas instituições é que elas ainda precisam, tem um caminho a seguir. Então, assim, parece que a gente está querendo, enquanto sociedade, está querendo um retrocesso de um direito que nem foi consolidado. O ECA tem 20 anos e até hoje... Muita coisa a ser implementada. No papel ele é um documento muito avançado, é elogiado por órgãos internacionais, mas na verdade a gente ainda tem dificuldade de garantir uma vida digna, né? Os direitos plenamente garantidos para as crianças e para os adolescentes. Essa dificuldade da aplicação assim, total, integral do ECA, ela se deve a um certo descompromisso de governantes, tem a ver com o aspecto legal, financeiro, ou também tem o problema da própria sociedade não se dedicar a isso, talvez as famílias? Pois eu diria que é um conjunto de fatores. Assim. Primeiro, eu acho que a gente tem um estatuto que tem uma herança punitiva forte, né, de como os adolescentes eram tratados antes desse estatuto, antes da Constituição de 88 e do ECA, que é em 94. Existe uma herança punitiva, então essas instituições, muitas vezes, elas se parecem com prisões, né? Os jovens sofrem tortura muitas vezes, eles não têm seus direitos tão resguardados assim, mas ainda é melhor que ele esteja lá do que numa prisão para maiores de idade. Então, o que eu acho é que a gente, enquanto sociedade, a gente devia estar se mobilizando para que esses jovens tivessem esses direitos resguardados, assim, e não para que a maioridade penal fosse diminuída.
Luciana, então, para a sociedade se mobilizar e participar, o que ela pode fazer? O Observatório da Juventude tem esse espaço? Tem algum movimento que você possa deixar aqui o endereço para as pessoas procurarem? Tem um movimento muito legal que está acontecendo nesse momento, que é o Minas Diz Não à Redução. Tem uma página no Facebook, que é Minas Diz Não à Redução, exatamente, tudo junto, sem tio e sem cedilha, né? E aí tem vários órgãos participando desse movimento. O Observatório da Juventude é um dos órgãos, e a gente tem feito uma série de ações na cidade e no estado, né, para pautar essa discussão, que é algo que é uma discussão necessária, né, socialmente, das pessoas entenderem exatamente a questão, que existe uma série de mitos mesmo, ou de má vontade de alguns setores da sociedade, eu acho. Tá bem, Luciana. Agradeço, então, a sua participação conosco, a você também que nos assiste. Até a próxima. De Brasília, as notícias da CNTE. Momento CNTE. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação apresentou na Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação a pesquisa Educação, Motor de um País Melhor, encomendada ao Instituto Data Popular e lançada na última Conferência Nacional de Educação. O levantamento, feito com 3.000 pessoas com mais de 16 anos nas 5 regiões do país, revelou que a falta de segurança e a violência nas escolas são os principais problemas apontados pela população. Os entrevistados consideram a profissão de professor o ofício mais importante para que o Brasil tenha um bom futuro, mas apenas 15% gostariam de virar educadores. A pesquisa apontou também que a valorização dos professores e funcionários é fator de preocupação. 98% acreditam que a profissão deveria ser mais valorizada. Além disso, 59% consideram que as escolas públicas estão longe de ter uma educação de qualidade. E 98% acham que bons salários para professores e funcionários ajudariam a mudar esse quadro. Para Marta Vanelli, secretária-geral da CNTE, é necessário deixar os dados à disposição do Conselho. Como ele é um órgão que ele normatiza, né, ele traça resoluções, né, que servem como lei na educação em nível nacional, a partir da pesquisa, do resultado da nossa pesquisa, eles podem pensar muito em algumas propostas no sentido de melhorar a educação do nosso país, né? Afinal de contas, é por isso que a gente encomendou a pesquisa, porque nós queremos saber a percepção da sociedade, né, e que nós queremos sempre vislumbrar a qualidade da educação pública do nosso país, e cremos que um parceiro importante são os conselheiros do Conselho Nacional de Educação. Para os conselheiros, a pesquisa é indispensável, pois vai direcionar a reflexão dos gestores a partir da leitura real dos brasileiros sobre a escola pública. Importante para o CNE, importante para o sistema educacional brasileiro. Por quê? Há uns 10 anos, observa-se a demonstração de que a educação é importante segundo a mídia. E a educação é importante segundo a família. Na medida em que o país conseguiu colocar as crianças na escola até 97%, por exemplo, no ensino fundamental. O que essa pesquisa enfatizou foram alguns aspectos que já são conhecidos, mas que precisam ser formalmente demonstrados à própria sociedade para iluminar a definição de políticas públicas relacionadas à formação de professores, valorização dos professores, maior empenho na oferta de ensino de qualidade para todos e cada um dos brasileiros, que esse é o nosso grande desafio. Fique agora com o nosso quadro de humor de Rômulo Garcias.